Olá, pessoal! Nessa aula falaremos alguns aspectos gerais sobre os distúrbios ácido-básicos em relação à fisiologia desses distúrbios, como que ocorre a regulação do equilíbrio ácido-básico e, finalmente, mostraremos exemplos clínicos de distúrbios ácido-básicos. Bem, então um conceito básico importante diz respeito à dissociação da água, né? Então a gente sabe que a água se dissocia fundamentalmente em um íon H+, e um íon OH-. E as quantidades desses íons H+, e OH- são iguais na molécula de água. Essa concentração é da ordem de 1 vezes 10 a menos 7, e consequentemente, quando a gente calcula o pH da água, que é o logaritmo inverso da concentração de hidrogênio, que é 1 vezes 10 a menos 7, a gente teria um pH neutro, que é o pH de 7. Por outro lado, no sangue, a concentração dos íons hidrogênio é de 40 vezes 10 a menos 9. Quando a gente calcula o pH, que é o logaritmo inverso da concentração de hidrogênio, a gente tem um pH no sangue um pouco maior que o pH da água, resultando em 7,4. Outro conceito importante diz respeito ao fato de que tanto ácidos quanto bases, quando em solução aquosas, vão liberar seus íons. Então, no caso do ácido, ele vai liberar H+, o cátion H+. No caso da base, ela vai liberar o ânion OH-. E a gente classifica um ácido ou uma base como forte ou fraco de acordo com a sua capacidade de dissociação quando em solução aquosa. Então, um ácido considerado forte, como por exemplo o ácido clorídrico, é aquele capaz de transferir facilmente seus prótons, quer dizer, ele transfere facilmente os íons H+. Já um ácido fraco, como por exemplo o ácido acético, ele tem uma menor tendência a transferir seus prótons quando em solução aquosa. O mesmo se diz respeito a uma base forte e uma base fraca. Base forte transfere mais OH, e a base fraca tem menor tendência a transferir os ânions hidroxila. Bem, outra propriedade importante que a gente deve lembrar na hora de pensar os distúrbios ácido-básicos é a chamada lei de ação das massas, que preconiza que a velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das massas ativas, ou seja, das concentrações das substâncias reagentes. Então, por exemplo, se eu tiver um ácido H+ ligado a um ânion, combinar com a água, eu vou ter uma dissociação entre H+ e A-. Essa dissociação vai ser quanto maior forem as quantidades do ácido e das moléculas de água nessa solução. Partindo disso, a gente possui duas constantes de dissociação, de acordo com a direção dessa reação. Se a gente dividir a constante K1 pela constante K2, a gente vai ter uma constante K, que nos remete à seguinte fórmula: a concentração de H+, vezes a concentração de A-, que é o ânion, então a concentração do hidrogênio, vezes a concentração do ânion, dividida pela concentração do ácido, traz um valor constante. A partir disso, dois autores escandinavos, o Henderson e Hasselbalch, eles propuseram uma equação para poder calcular o pH do sangue. Então, o que eles conceberam nessa equação? A gente teria a água combinada com o CO2 formando o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, se dissociaria em íon H+, e o ânion HCO3-, o ânion bicarbonato e o íon hidrogênio, ou o cátion hidrogênio. Então, nós teríamos duas constantes de dissociação. A primeira nesse sentido, a segunda nesse sentido. Então, essas duas constantes de dissociação nos levariam a uma nova constante. E essa constante seria a multiplicação do íon H+, pelo bicarbonato dividido pelo CO2. E aí, a partir disso, se a gente calculasse o logaritmo inverso dessa nossa equação, a gente teria que o pH vai ser igual ao pK, o logaritmo inverso dessa constante de dissociação, mais o logaritmo da concentração de bicarbonato pela concentração de CO2. Então, a partir disso, o Henderson e Hasselbalch propuseram uma equação que permite o cálculo do pH baseado na concentração de CO2 e na concentração de bicarbonato, lembrando que o pK é uma constante.
Bem, então no sangue, o que nós teríamos? No sangue nós teríamos a seguinte situação: o pK é uma constante que tem um valor de 6,1. O logaritmo da concentração de bicarbonato pela concentração de CO2 em condições fisiológicas, onde a gente tem o bicarbonato em torno de 24 e uma pressão parcial de CO2 em torno de 40, resultaria em um valor de 1,3. Consequentemente, o pH fisiológico do sangue é 7,4, que é a soma de 6,1 com 1,3. Tudo que vai abaixo de 7,4 a gente chama de acidose, tudo que vai acima de 7,4 a gente chama de alcalose. A gente considera que os limites de pH compatíveis com a vida, para acidose são 6,6 e para alcalose são 7,8. Só da gente olhar esse número já aparece uma curiosidade. Por que nós nos defendemos melhor de acidose, ou seja, nós somos mais tolerantes à acidose do que à alcalose? Considerando que a variação de 7,4 para 7,8 é de 0,4 e de 7,4 para 6,6 é uma variação o dobro, é de 0,8. O motivo disso é que os organismos vivos estão sempre produzindo ácidos e sempre tendo de tamponar esses ácidos e se defender contra essa produção excessiva de ácidos. Então nós temos um maquinário muito mais eficaz e preparado para nos defender da acidose e, consequentemente, a gente é mais adaptado a ela. Bem, outro conceito importante é a reação de tamponamento. O que é a reação de tamponamento? É a propriedade que a gente tem de, quando estiver presente um ácido forte, a gente transformar esse ácido forte por meio de uma substância tampão em um ácido fraco. Então aqui está mostrando uma situação. O HCl, que é um ácido forte, quando combinado com o bicarbonato de sódio, ele vai formar um sal forte, que é o NaCl, e um ácido fraco, que é o ácido carbônico. E esse ácido fraco, por sua vez, que é o ácido carbônico, irá se dissociar em água e CO2. E tem uma característica interessante desse tampão pelo bicarbonato, porque o CO2 é volátil. Então, sempre o CO2 vai poder ser eliminado, porque ele é muito volátil, ele sai na respiração. Então, essa reação vai estar sempre sendo desviada para a formação do ácido fraco, que é o ácido carbônico, o que torna o tampão bicarbonato um tampão bastante eficaz, porque ele funciona em sistema aberto, na medida que o CO2 é continuamente eliminado pela respiração, pela ventilação pulmonar. Bem, então nós vamos ter um princípio que é sempre o de manter a concentração de íons hidrogênio dentro de uma certa estabilidade. E aí nós vamos ter vários sistemas de tamponamento. Dentre eles, a gente acabou de mostrar o tamponamento extracelular, que ocorre às custas de reações químicas, dentre elas o tamponamento pelo bicarbonato e também a hemoglobina atuando como um sistema tampão. Uma segunda coisa bastante importante é a ventilação pulmonar, que vai estar removendo o CO2 e, consequentemente, favorecendo também o tamponamento extracelular por meio do bicarbonato. A gente tem também o tamponamento intracelular, que vai acontecer principalmente pela mobilização de substâncias alcalinas do osso. Isso vai acontecer mais frequentemente diante de situações de acidose metabólica crônica, como, por exemplo, numa doença renal crônica, numa acidose tubular renal, onde a gente vai ter a remoção de cristais de hidroxiapatita do tecido ósseo. E, finalmente, a gente tem o meio mais eficiente de corrigir o distúrbio ácido básico, que é por meio da atuação dos rins, através da excreção de ácidos. Então, a carga ácida adicional que foi infundida ou foi criada ou foi o resultante de algum problema metabólico, ela é eliminada em excesso pelos rins. Essa eliminação renal se dá por meio do que a gente chama de eliminação de ácidos tituláveis e eliminação de ácidos não tituláveis, que nós vamos explicar mais adiante como é que isso acontece. Bem, então a gente considera os distúrbios do equilíbrio ácido-básico quaisquer alterações metabólicas das concentrações de ácidos ou de bases, ou então mudanças primárias da ventilação pulmonar que levam a essas mesmas alterações. Os distúrbios vão ser detectados pela realização da gasometria, que nada mais é do que um exame que avalia o pH,
o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio e mede as pressões parciais de O2 e CO2 em uma amostra de sangue. A partir desses parâmetros, que são medidos pelo equipamento, são feitos cálculos que permitem que a gente tenha uma avaliação do bicarbonato, do excesso de base e dos outros parâmetros que a gasometria mostra, que nós vamos explicar logo a seguir.